Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, dessa vez eu vou mudar um pouco o editorial do ponto de reflexão que escrevi, que falava às sexta-feiras, e vou falar pelo menos segunda, quarta, sexta, ou duas vezes na semana. Tentar falar um pouco da minha vida de desempregado nessa questão, né? E tentar não envolver a minha vida, o meu problema nos vídeos diários, né? Então, tentar seguir outros temas aí que tem muito para se abordar sobre as áreas que eu atuo, que eu falo, né? E usar o ponto de reflexão para contar um pouco a minha história sobre o desemprego, sobre estar desempregado e ouvir outras histórias que estão desempregadas. Aí, mais uma vez, mano, eu preciso de vocês, cara. A única forma de sobreviver hoje é por doações. Tem aí o QR Code e o e-mail do Pix. Eu não consigo emprego. Tentei Bolsa Família, foi negado. Tentei me cadastrar para aplicativo de entrega, também foi negado. E ou eu na situação que eu vivo hoje, eu só tenho três caminhos, mano. Ou é doação, ou passar no concurso público, que vai durar mais 1, 2, 3 anos aí, ou dar certo como criador de conteúdo. Ou network, né? Ou alguém me ajudar, me arrumar um emprego, me arrumar um trabalho. Porque nesse momento eu só sobrevivo de doações, cara. Não tem como mais me sustentar. Eu não tenho condições financeiramente de manter a minha casa. São 3 anos procurando emprego. São 3 anos procurando emprego. Nesses 3 anos eu fiz bastante curso. Eu estudo de forma autodidata. Então, assim, muita coisa, muita profissionais, muitas empresas, projetos, precisam de profissionais como eu, mas eu não tenho portfólio, infelizmente, porque eu não tenho oportunidades, as pessoas não me dão oportunidades. Eu tenho uma cabeça um pouco acima da média, um pensamento um pouco acima da média das pessoas, tenho um vasto conhecimento teórico. Então, assim, é complicado porque por ser autodidata e não ter portfólio, não ter experiência, fica muito mais difícil. Eu procuro emprego desde o início de 23, quando aonde eu atuava já estava começando a ruir devido a algumas questões, devido a algumas questões. E assim, 2023 só consegui uma entrevista de emprego. 2024, uma entrevista de emprego. 2025, dois processos seletivos, onde eu apresentava uma apresentação por e-mail e uma entrevista de emprego. Ou seja, 3 anos, quase 3 anos, distribuindo 100 currículos, quase 100 currículos por dia, de diversas áreas. Já tentei subemprego, já tentei emprego na área da minha formação, aonde eu faço qualificações, estudo de forma autodidata, porque as pessoas falam que hoje as empresas querem contratar pessoas que solucionam o problema. Não é bem assim que a gente vê nos processos seletivos, né? A galera de processo seletivo estão cada vez mais exigentes, pede portfólio. Então, assim, eles continuam jogando papel conforme anos 40, como foi dito pelo Renan Santos ontem no Três Irmãos. A gente ainda é o modelo de gestão, o modelo de processo seletivo ainda é de forma segregada e bastante atrasada nos moldes para a sociedade de hoje, né? Então, há empresas que ainda exigem envio de currículo, há empresas que ainda exigem entrevista formal numa era de tecnologia. Então, assim, e como hoje, cada vez menos, a gente vai ficar menos dependente de uma comprovação, seja ela com portfólio, com comprovação em carteira, comprovação em diploma, certificado, porque a gente tá se informando com muito mais facilidades. A gente tem muita informação em questão de estudos, seja para diversos cursos que hoje não necessita de fato de um portfólio, de uma certificação. Estou falando cargos que não precisa mesmo, mano. Tipo assim, jornalista, marketing, cultura, cinema.
são coisas que você consegue aprender de forma autodidata sem a necessidade de uma comprovação. Essa semana, até a questão da própria carteira de motorista, que está para ser discutido, é a, a questão da obrigação de passar por autoescola, porque tem muita gente que aprende a dirigir hoje sozinho, mano. Então você não precisa necessariamente passar de uma autoescola para ter autoafirmação para passar num teste de carteira de motorista, que nem sei o nome. Então, assim, a gente tá numa sociedade hoje que às vezes a comprovação não significa mais nada. E uma boa conversa é você conhecer a pessoa, o que ela tem a oferecer. Às vezes uma pessoa que não tem muita prática, muita experiência, mas ela tem um conhecimento muito teórico sobre determinado assunto e às vezes precisa apenas de uma oportunidade. Mas, infelizmente, os processos seletivos ainda são muito segregados e atrasados, né? O modelo de gestão ainda é atrasado. Então, assim, eu estava vendo aquele negócio lá de um versus 20, eu estava vendo a questão do Thales Gomes, porque eu contratei uma grávida de 6 meses, que é isso, que é aquilo, mano. Por mais que ele tem muitos problemas, e outras entrevistas que eu já vi em relação a empregar, porque para ele demitir é uma coisa fácil, não é qualquer um que contrata uma pessoa grávida, não é qualquer um que contrata uma mãe uma mulher que teve o filho recentemente, uma mulher que é mãe solo, não é qualquer um. Então, assim, a gente passa, até pra gente que é pai, a gente passa em processo seletivo que as pessoas perguntam se você tem filho, como é que é a tua situação com o teu filho, porque acaba sendo critério de eliminação. Então, assim, a gente vive muito preso aos preconceitos, sem falar de etarismo, racismo, aonde você mora. Então, quando a gente pensa em desemprego, mano, não é uma opinião simples, como as pessoas vivem falando pra mim. Por quê, pô, cara? São 3 anos que eu tô desempregado, mano. São 3 anos que eu tô desempregado. Uma pessoa com conhecimento teórico que eu tenho hoje não era pra estar nessa situação. Não é pra estar nessa situação. Eu tô nessa situação porque eu não tenho network, porque eu tenho uma cabeça, eu tenho uma visão de mundo muito acima de muita gente. Não tô falando de ser inteligente ou não. Porque, mano, ninguém pensa o mundo. O próprio Elias Jabbour, eu tava vendo esses dias, falando, acho que ou era pro Paulo Galo ou pro Renato Azevedo, a gente vive numa sociedade que não tem pensamento estratégico. Então, assim, empreender hoje, ele é muito mais por necessidade ou até mesmo fugir da própria CLT e, e não é baseado em planejamento estratégico, pô, contratar um assessor, contratar uma boa equipe de marketing, uma boa equipe de comunicação. Então, assim, a pessoa ela empreende porque precisa ou porque quer fugir de alguma situação. E a gente sabe que os números do Sebrae provam que em 3 4 anos, essas empresas quebram. Então, assim, eu tenho conhecimento teórico para trabalhar em muitas áreas, principalmente na área de cultura, na política, na política, na gastronomia, tudo. Mas cadê as portas para se abrirem para mim? Não tem, não tem. Aí eu tenho que ficar procurando enviar currículo, onde pede portfólio, onde pede formação acadêmica. Eu não tenho nada disso, mas eu tenho tudo encaixado. É bastante complicado. Até para ser professor, no Brasil tem que ser indicação, mano. Como é que uma pessoa que se formou numa escola, numa faculdade de terceira, quarta categoria, que até faliu já, fechou as portas, sem mestrado, sem doutorado, sem pós-graduação. A pessoa vai olhar o papel, formado na tal faculdade. Descarta na hora, as pessoas não querem conhecer. Então, assim, e quando pensa, aí vai pro subemprego. Pô, o cara tá formado, o cara tá isso. E tem outra questão, mano. Pô, eu tô na vida aí, tô na internet há mais de 15 anos. Então, assim, eu não tenho um nome fácil. Se procurar meu nome no Google, vai ver o que eu postava em sites sobre política, sobre gestão e sobre diversas questões que está em diversos sites que não tem nem como pagar, porque eu não posso fechar minha rede social, não posso fechar nada. Então, a gente precisa entender cada situação. Então, o grande problema hoje que eu tenho enfrentado no desemprego é a falta de oportunidades, cara. Eu acho que só tem 3 caminhos que eu falei, mano. Ou é network, ou é concurso,
ou eu dou certo como criador de conteúdo, porque eu não consigo olhar outra alternativa nos vias legais, nos vias normais, porque eu já tentei de quase tudo. Aí uma pessoa fala pra mim, sempre tem alguém falando quando eu posto na rede vizinha, procura o Crash, pô, procurei. Aí ela falou assim, você é um cara muito inteligente, vai ficar muito tempo desempregado, pô, 3 anos desempregado. Ela me recomendou para ir no Bolsa Família, fiz o cadastro no Bolsa Família, espera 6 meses, não foi negado. Pelo menos eu consegui fazer o cadastro do Cade Único, consegui a isenção para fazer o CNU e vou fazer a prova do PND, que eu perdi o prazo da isenção e a minha família pagou a taxa de inscrição. Então, assim, hoje, literalmente, eu sobrevivo de doações. Então, assim, acho que todo ponto de reflexão agora eu vou falar sobre isso, cara. Eu preciso que vocês me ajudem. Se vocês não podem ajudar com doações, que tá aí no Pix, no QR Code ou no e-mail, pô, curta, se inscreva no canal, compartilhe, divulgue para outras pessoas. Se eu tiver algum vídeo que seja de interesse para você, que você possa divulgar para a área que você atua, faça isso, me ajude. Eu preciso mais do que nunca da ajuda das pessoas. Porque por vias legais, de procurar emprego, de buscar outros caminhos, eu não estou conseguindo. E eu estou numa situação hoje que está muito crítica, mano. Eu não consigo me sustentar, eu não consigo mais sustentar onde eu moro. Eu não consigo mais sustentar onde eu moro. Não dá para depender sempre de doações. Vai ter dia que alguém vai doar uma coisa, eu não vou doar mais. São o quê? São 1h30 da tarde de domingo e não comi nada no café da manhã, cara. Não comi nada no café da manhã. Hoje meu calcanhar de Aquiles é o café da manhã. Eu não tenho produto de limpeza, mano. A minha cozinha tá horrível. A minha cozinha tá horrível. Daqui a pouco a pasta de dente vai acabar. Eu não tenho o que escovar dente, mano. Sabonete. Eu não tenho produto de limpeza. Eu não tenho produto de limpeza. Eu não tenho produto de limpeza. Eu vou ficar todo mês falando sobre isso. Pô, todo mês é complicado. É complicado. Eu sei que tem pessoas que estão passando por situações parecidas. Está desempregado e assim, e eu falo de uma pessoa que, pô, mano, tem, como posso dizer, repertório e tá na merda, mano. Repertório e tá na merda. Não tem oportunidades. É complicado. Agora imagina uma pessoa que talvez não tenha metade do repertório, ou nem tem repertório passando por uma situação dessa, mano. Vai pro crime, vai se matar, vai pra droga, vai pro alcoolismo. Eu ainda tenho sã consciência de porque eu estudo essa questão. Eu estudo a questão de desemprego, eu consigo estudar, eu estudo um pouco de psicologia, um pouco de psicologia social, para entender. Eu não tô meio que fazendo autoterapia, mas eu só não surto porque eu sei que o que eu estou enfrentando é mais a questão de não ter, parafraseando novamente Bourdieu, que faz muito parte do meu estudo sobre desemprego, a questão do Bourdieu sobre a questão das capitais e dos hábitos, porque eu não tenho capital econômico, eu não tenho capital social. Então, assim, se eu tivesse, como eu falei no último ponto de reflexão, se eu tivesse nascido dentro de uma classe média alta, com o pensamento que eu tô hoje, mano, eu seria céu de. Talvez eu seria essa level, que é as novas profissões que estão surgindo aí, eu seria essa level de alguma empresa, de algum empreendimento na Zona Sul. Com certeza. Como eu moro na Zona Oeste do Rio e a galera nem deve saber o que é ser level, então assim, eu explicar isso pra ela, aí, maluco, maluco, eu consigo sobreviver com isso. E 2 anos essa pessoa quebra. Então, assim, é complicado. Então, essa questão, são esses desafios que eu estou enfrentando. E aí a pessoa fala, pô, procura, sei lá o que, procura uma igreja, tentei a igreja, já tentei, no início do ano eu só procurava emprego de auxiliar de serviços gerais, atendente, e mesmo assim não consegui entrevista. Então, tá complicado e o tempo tá passando. Eu vou fazer 3 anos de desempregado, 4 anos. Todo mês essa questão de pagar a internet para tentar continuar mantendo, criando conteúdo. Todo mês é isso. Eu não tenho dinheiro para pagar a internet esse mês. Claro que vai vencer dia 10, semana que vem.
Então eu vou ter que pedir a minha irmã para pagar, eu não gosto. Também não sei se ela vai ter a boa vontade de pagar, às vezes ninguém é obrigado a ajudar. Cada um também tem sua dificuldade, tem seus problemas, e a gente sabe que a gente vive numa sociedade de julgamento, de uma sociedade que as pessoas deixaram de escutar, deixaram de entender. É cada um soltando as suas próprias opiniões, achando que a vida é um livro de autoajuda, e não é, não é. Autoajuda são palavras repetidas, são frases prontas, como se todo mundo tem as mesmas 24 horas e não tem as mesmas 24 horas, mano. Cada um tem suas dificuldades, tem suas limitações, tem a questão da geografia, do território de cada um. Tem pessoas que moram em cidades que não têm acesso nem a emprego, nem a saúde. Tem pessoas que moram em cidades grandes, mas moram em bairros distantes dos principais centros que empregam, como eu moro na zona oeste do Rio. Então, assim, a gente precisa. Ah, mas aí você pode capinar, você pode trabalhar numa festa, mas aí para eu conseguir isso eu preciso de pessoas para me indicar. Eu poderia trabalhar toda semana ganhando, sei lá, 100, 150 por mês como um garçom de festa de aniversário, mas quem vai me indicar para trabalhar nessa área? Pô, se eu for procurar num salão de festa, tem vaga pra garçom aí? Se for procurar num restaurante, vou falar, pô, não tem vaga não, mano, não tem vaga não. Aí a pessoa vai querer conversar comigo, ela vai saber que esse cara, que talvez essa pessoa, porque eu sou uma pessoa que consigo, como você pega ali ali nos 30 minutos do primeiro filme do Creed, que os caras falam que quem procura boxe geralmente é muito pobre, precisa. Ele fala, pô, você fala muito bem, se veste bem, por que você quer ser boxeador? Então, assim, e tem essa questão também, as pessoas também não querem contratar uma pessoa que fale bem, que se expresse bem, por questões de ameaça, de competitividade, por questões de essa pessoa não vai ficar muito tempo aqui porque ela vai conseguir um emprego melhor, sendo que ela não sabe qual é a dificuldade que a gente enfrenta. Então, assim, às vezes, uma boa escuta pode solucionar muitos problemas, mas as pessoas já vêm logo com o julgamento, logo com a dica pronta de autoajuda, como se fosse resolver e não resolve. Pode resolver para um, pode resolver para outro, mas pode não resolver para fulano, para ciclano. Então a gente precisa entender a realidade de cada um. Se cada um está sujeito a aceitar qualquer tipo de emprego, que tipo de emprego. Às vezes uma pessoa, talvez, ela quer recomeçar num outro emprego, mas não tem currículo porque a empresa exige, o cara é isso, isso, acho que vai continuar trabalhando isso. A gente tá vendo aí uma geração Z que vai pulando de emprego em emprego em áreas diferentes e vai empreender, vai virar nômade digital. Então, assim, a gente precisa pensar muito antes de sair dando qualquer opinião. Principalmente quando a gente fala sobre desemprego, mano. Desemprego, desemprego. Lidar com desemprego não é fácil. Desemprego não existe essa lógica. Trabalha quem falta emprego, mas não falta trabalho. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente precisa entender. Se fosse assim, a gente não teria um novo mapa de pessoas em situação de rua. A gente não teria um novo mapa de pessoas em situação de rua. Tem muita gente hoje em situação de rua porque não consegue emprego, porque não consegue trabalho, porque tem várias dificuldades. Tem muitas pessoas que, no meio desse rolê, já tiraram a sua vida, tá no alcoolismo, foi pro crime. Tem muita pessoas que, assim, saiu um dado agora, a gente tem o quê? 20, 30 milhões que pararam de procurar emprego porque estão cansados de procurar emprego e não ter resposta, de pessoas desalentadas. Tem muitas pessoas, 40 milhões, que estão na informalidade. Porra, às vezes essa pessoa queria estar empregada, queria ter um emprego, queria estar numa CLT, mas a própria CLT, ela consegue. Eu não posso dizer que o problema não é a CLT, o problema é de quem assina hoje. Enquanto a gente não tiver uma elite diversificada, pessoas diferentes para analisar currículos e acabar com os vícios do século XX,
muito mais gente vai se desencantar com a CLT, porque a galera tá cansada, a galera tá cansada. Vai ter um momento que quem tem a caneta vai ter dificuldade de arrumar emprego, de contratar alguém. Aí vai botar a culpa no Bolsa Família, vai botar a culpa na geração Z, vai botar a culpa na geração Alfa, que vai vir aí daqui a 5 ou 6 anos com um pensamento mais crítico ao modelo de trabalho do que a geração Z, e não vai se auto-julgar, não vai se auto-culpar. Mas sempre a culpa é do outro, porque trabalho é porque trabalho tem. Mas aí é a pessoa que não quer. Até quando a gente vai pegar, tem esses pensamentos e vai dispensar talentos como eu, provavelmente por velhos modelos?